Efésios, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós temos estudado a carta aos Efésios e a semana passada vimos que ele fala a respeito, da salvação, da reconciliação que é feita por meio de Cristo. E agora, no capítulo 3, Paulo vai iniciar aí falando um pouco a respeito do seu chamado, do seu ministério, daquilo que Deus chamou para que ele pudesse pregar o evangelho aos gentios. E ele começa falando justamente da situação em que ele se encontra, ele estava preso. Efésios capítulo 3, versículo 1. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes há pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são coherdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Até aqui. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando um pouco a respeito do seu ministério e também, além do seu ministério, do mistério de Deus, do mistério de Cristo, tá? Então, ele começa falando da sua situação como um prisioneiro de Cristo, por causa dos gentios. Por quê? Porque por causa do evangelho, que ele anunciava de cidade em cidade, entre gentios e judeus, ele era perseguido, ele sofria privações, sofreu chicoteamento público, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele teve que fugir. Então, por todas essas coisas que acontecia, sendo ele prisioneiro de Cristo, foi por causa do evangelho que ele anunciava entre os gentios. E aí, no versículo 2, vou pedir para a irmã Linda ler para mim, por favor. Capítulo 3, verso 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Muito bem, Paulo vai falar aí da dispensação, Ele fala aí dessa palavra que é diferente para nós. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus. O que vem a ser essa dispensação? É o ato de você distribuir algo ao longo de períodos. Alguns vão dizer que nós estamos, que desde o início você teve
as 7 dispensações, né? A dispensação lá da inocência no paraíso, que foi um período em que ainda não havia o pecado. Depois você tem a dispensação ali da época de Noé, né? Depois do pecado ali você tem a dispensação de Noé, depois você tem a dispensação da lei. Hoje nós estamos vivendo na dispensação, nesse período da graça. O que significa isso, irmãos? Que hoje o homem é salvo, né, por meio da graça que está disponível agora para nós. Vai chegar um momento em que esse período vai se encerrar, tá? Quando a igreja for retirada do meio, irmãos, né, já não vai haver mais a pregação do evangelho da graça de Deus. Então ele está falando, olha, se é que tendes ouvido a dispensação da graça, que para convosco me foi dada, a dispensação da descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Então foi descoberto, foi mostrado, segundo o seu beneplácito, né? Segundo o seu consentimento, a sua autoridade. Então, segundo o beneplácito que propuser em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Olha aí a dispensação de novo aí. Então perceba só, Paulo ele vem revelando por meio da revelação que havia sido feita pelo Espírito Santo a Paulo, por Cristo, e ele está anunciando esse mistério. Tá? E agora, no capítulo 3, ele vai falar ainda um pouco mais. Olha lá, no versículo 4, a gente percebe, né, ele dá a entender que aqueles irmãos perceberiam, né, a sua compreensão do mistério de Cristo. Versículo 4. Lê para mim, irmã Nilda, capítulo 3, verso 4. Isso, tá vendo? Então ele está falando, olha, como este mistério me foi manifestado, que um pouquinho antes eu escrevi para vocês, quando você lê lá, você pode perceber a minha compreensão sobre esse mistério de Cristo. Irmãos, realmente havia um mistério que lá no Antigo Testamento e até mesmo nos dias de Jesus ali, né, ainda não estava revelado que Jesus havia de vir, viver como homem, mas sem pecado, entregar a sua própria vida, né, como sacrifício a Deus, que ele iria implementar, né, criar, né, instituir a sua igreja, e que a igreja seria formada por quem? Por judeus e por gentios, que todos seriam salvos por meio da fé no Senhor. Então ele está falando a respeito desse mistério. E isso estava oculto, não estava manifestado. Lá no Antigo Testamento, não havia igreja, irmãos. Não se sabia que haveria uma igreja. E que a igreja seria o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Não sabia. Sabia-se que iria vir alguém que seria o Filho de Deus, o Messias, aquele que iria, né, reinar sobre todas as coisas. Olha o que diz aí no versículo 5. Marisa, lê para mim, por favor. O qual, né? O qual no outro século não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Muito bem, então, ó, antes havia sido manifestado? Não. Isso foi manifestado, irmãos, em Cristo, para os apóstolos, para os cristãos, e que vem sendo até os dias de hoje, né, anunciado pela igreja. Que nós somos salvos por meio da graça. Nós somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. E agora, no versículo 6, ele vai anunciar uma outra coisa que era um mistério para os judeus, que era um mistério para os homens. Olha lá, ó, ele fala, né? O que estava antes oculto foi revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas.
A saber, o que foi revelado? Que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então isso estava oculto. Por isso, irmãos, que muitas vezes eu vou falar assim, ó, o judeu lá na época de Cristo, o que ele entendia? Que somente a nação de Judá, a nação de Israel seria salva. Mas quando Cristo veio, né, e demonstrou o Evangelho a todos, isso era um mistério, estava oculto. Mas agora os gentios são co-herdeiros, né? O que é um co-herdeiro, irmãos? É um herdeiro junto com outro, tá? Nós somos co-herdeiros com Cristo das promessas e do céu. Nós somos co-herdeiros também com a nação de Israel, tá? Então isso é ser co-herdeiro e fazemos parte do mesmo corpo. Quem é o corpo? A igreja. Tanto judeus quanto gentios. E somos agora participantes da promessa. A promessa que foi feita a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra, chegou até nós. Nós somos agora um povo bendito, tá? Diante de Deus, por meio de Cristo, por causa do Evangelho. Então Paulo está anunciando isso à igreja de Éfeso, mostrando para eles que isso era um mistério, mas agora foi revelado. E ele foi feito ministro, tá? Vê aí, ó, o verso 7 aí, ó. Do qual fui feito ministro. O que é um ministro, irmão? A gente tem ouvido falar muito sobre os ministros aí, né? O nosso atual presidente tem 37 ministérios. Cada ministério tem um ministro. É a pessoa que representa, que faz um trabalho para alguém. Paulo foi colocado como ministro do Evangelho no meio dos gentios. O seu ministério, a sua obra era pregar o Evangelho de Cristo no meio dos gentios. Ele pregou para a sua nação também, mas o seu ministério principal foi pregar o Evangelho para os gentios. Tanto é que você percebe, né, pelo livro de Atos e as cartas paulinas, que Paulo foi aquele que expandiu o Evangelho no meio das outras nações, dos outros povos, tá? E ele está dizendo aqui, ó, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, Deus operou poderosamente por meio do ministério do apóstolo Paulo. Tá? É incrível, né? Porque Jesus foi e escolheu 12 homens para se tornarem seus apóstolos, seus enviados, né? Porque apóstolo é enviado. Por meio dos apóstolos, ele iria alcançar a sua nação e até os confins da terra, né? Não diz lá, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e os confins da terra. Ele está falando isso ali para os apóstolos, para os discípulos ali. Depois nós temos a conversão do apóstolo Paulo, em que Jesus se apresenta para ele e fala, eu vou te enviar aos gentios. Então, quando ele diz aqui que foi revelado, é porque Jesus revelou para ele, eu estou te chamando, te escolhi como vaso escolhido para ir anunciar o Evangelho aos gentios. Então, o apóstolo Paulo está falando, pela graça de Deus me foi dado segundo a operação do seu poder. Olha o que ele diz aí no versículo 8. Aí, ó. Lê para mim, irmã Linda, por favor. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A mim, o mínimo dos santos. Ele se coloca como o menor de todos. De uma forma assim humilde, mas também dá-se a entender, porque em outra carta ele vai dizer, né, que ele não deveria ser digno, porque ele foi um perseguidor da igreja. Por isso que ele se considera o menor de todos.
tá? Ele sendo ali o menor de todos, o que foi dado a ele? Esta graça. Foi dado esse privilégio, esse presente. É o presente. A salvação é pela graça, é o presente de Deus, graça imerecida, né? É algo que você recebe sem merecer. Ele não merecia, ele fala assim, ó, eu não merecia fazer isso, mas me foi dado, pela graça de Deus, anunciar entre os gentios por meio do Evangelho. O Evangelho, irmãos, é a vida, nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo. Isso é o Evangelho, tá, irmãos? Tá? O Evangelho é a vida de Jesus desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Por isso que os 4 primeiros livros do Novo Testamento, qual é o nome deles? Evangelho, não é isso? Ah, né? Se você for lá comigo, lá no início de Mateus, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Achou aí? Mateus capítulo 1? Ainda não? Vou esperar. Marisa, lê para mim aí o título do Evangelho. Não. Parte de cima. Evangelho segundo Mateus. Não é o versículo. O que está escrito aí lá no título do Evangelho de Mateus aí? O que está escrito aí, irmão Baldez? Evangelho segundo Mateus. Não, na parte de cima, o nome do livro. Lê aí o nome do livro aí, ó. Não está escrito Mateus? Não, mas antes. Antes, está escrito em cima aí, pequeno aí, ó. Lê para mim aí. O livro da geração. Não, em cima. Olha para o seu livro aí, irmão Valdez. O que está escrito aí? Está escrito Mateus bem grande aí? Não está escrito Mateus? É em cima, gente. Em cima dele, está escrito o quê? A geração de Jesus. Tem que mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar para o senhor. Não tem problema. Está escrito Mateus aqui? Tá. O que está escrito em cima? Em cima, o Santo Evangelho. Evangelho Segundo Mateus. Segundo Mateus. Tá. O que vocês entendem por isso aí? Foi Mateus que escreveu. O Evangelho segundo quem? Mateus. Ele viu. Aquilo que ele foi revelado a ele, ele escreveu sobre a história de Cristo. Na Bíblia do irmão Baldez está o Santo Evangelho segundo Mateus. Vamos lá para Lucas agora? Mateus? Não, para Marcos. Vamos lá para Marcos capítulo 1 agora. Marcos é o próximo aí, irmão Valdez. O que está escrito no título aí? O Evangelho segundo Marcos. Ele conta o que? O Evangelho, irmãos? Não é a história de Jesus? Desde o seu nascimento, a sua vida, os milagres, todo o seu poder, sua glória, até o seu sacrifício na cruz e sua ressurreição. O Evangelho, irmãos, é a história de Jesus. Agora vamos voltar lá para Efésios. Vamos voltar lá. Capítulo 3, verso 8. Paulo diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho. É o Evangelho, ele conta a história, ele conta tudo aquilo que Jesus fez, irmãos. Tudo aquilo que significa a vida e morte e ressurreição de Cristo. Então, a mensagem do apóstolo Paulo aos gentios era o Evangelho.
Igualzinho está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. O apóstolo Paulo anunciou entre os gentios o evangelho. E olha só que coisa interessante que ele diz aí, né? Por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, de fato, nós não vamos conseguir ter uma compreensão completa de toda a obra de Jesus, irmãos. Nós não conseguimos. É algo incompreensível para nós. Jesus é Deus, irmãos. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele se desfez da sua glória e se fez homem. Habitou entre nós. Suportou o pecado dos homens. Fez os milagres e ainda assim foi condenado à morte. É incompreensível isso, irmãos. Morreu na cruz e venceu a morte. Porque não era possível a morte detê-lo. Porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é Deus. Então perceba, o apóstolo Paulo está dizendo assim, por meio do evangelho eu anunciei as riquezas incompreensíveis. E aí no versículo 9, olha lá, ó, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo tinha uma compreensão a respeito da obra de Jesus, irmãos, que foi revelada a ele pelo Espírito Santo, pelo próprio Senhor Jesus, que era algo que assim maravilhoso, que ele foi anunciando aos gentios por meio da sua mensagem e também por meio dos seus escritos, tá? Então ele está falando justamente isso. E uma das coisas que ele vai mostrar agora para nós aqui, ó, né, que esse mistério estava oculto lá em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então, peraí, irmãos. Olha só que coisa que Paulo está dizendo para nós aqui. Agora, pela igreja, né? Agora, pela igreja, tudo aquilo que Deus fez, irmão, vai demonstrar a multiforme sabedoria. O que é essa multiforme? Né? O que significa a palavra multiforme? É as várias formas que Deus age. Tá? Quando nós estudamos as Escrituras, a gente percebe como Deus vem agindo desde o início. Né? Lá na época de Noé, ele agiu por meio da arca. Depois ele age de forma poderosa ali com o povo de Israel, né? Os descendentes de Abraão. Ele age por meio ali da libertação do Egito, depois entregando a lei para o povo, fazendo daquele povo que era escravo, né, uma nação separada, uma nação, né, separada das outras nações. Depois ele vai mostrar por meio de Cristo, né, a salvação do pecador. Então, através da igreja, irmãos, isso está sendo anunciado para quem? Para os principados e potestades nos céus. Irmãos, existem coisas que estão acontecendo lá no paraíso, lá no céu, que nós não temos acesso, né? Não compreendemos, não vemos. Mas os anjos estão observando a igreja. Porque, irmãos, os anjos sabem quando Jesus vai voltar? Não sabem. Mas nós, como igreja de Cristo, olhando para as profecias, podemos perceber quando isso vai acontecer. Concorda? Não, né? Porque a Bíblia vai dizer as coisas que vão acontecer. Jesus ali no sermão profético ali de Mateus 24, ele fala das coisas que vão acontecer para a vinda do Senhor. Ele fala quando a figueira brotar, cair as folhas e brotar, e a volta dele, né?
Mas a figueira é uma figura, é uma coisa figurativa, tá, irmão Bodez? Não é para você olhar para uma figueira e ver as folhas caindo e vai saber que Jesus vai voltar. Não é isso. A figueira ela tem um significado, tá? Entendeu? Aí você tem que interpretar aquela figura de linguagem para que você possa entender. Então, por exemplo, o que vai acontecer antes da vinda do Senhor? O anticristo vai se manifestar. Então, é isso que eu estou falando, né? É que ele está pensando que é uma figueira, né? Você tem que olhar para a figueira. Ele está usando a figueira como um exemplo. Por quê? Porque o agricultor lá da época de Jesus, lá, olhava para a figueira, quando as folhas começavam a cair, ele já sabia que o verão estava chegando, ou que o inverno estava chegando, entendeu? Então, quando a gente olha, nós temos que observar quem, irmãos, para saber sobre a vinda do Senhor? O povo de Israel. Quando lá, na região ali de Israel, ali, começar a construção do novo templo, do templo de Salomão, irmãos, é porque a hora está chegando. Porque o anticristo, ele vai se manifestar, e em algum momento ele vai entrar no local do sacrifício ali, no Santo dos Santos, se dizendo Deus. Lá em Daniel diz isso, e também nas profecias aqui do Apocalipse também diz isso. Tá? O apóstolo Paulo, quando escreve ao Tessalonicenses, também vai dizer isso. Então perceba só, irmãos. Né? Outra coisa que a gente sabe que vai acontecer, a apostasia. O esfriamento do amor. Então todos esses sinais, os sinais ali, tá, da vinda do Senhor. E isso está sendo revelado por meio da igreja, tá? Então a igreja, ela tem as escrituras, ela tem a palavra, né, por meio da revelação que foi feita aos apóstolos, e nós sabemos dessas coisas que vão acontecer. E isso também não era do conhecimento das potestades, né? Como ele diz aqui, dos principados e potestades, mas por meio da igreja, né, dos apóstolos, da revelação que foi sendo feita à igreja, esses principados e potestades vão sabendo das coisas que vão acontecer. Porque muita coisa Deus não revelou a esses principados, mas está revelando à igreja. Tá? E aí ele continua aqui, ó, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, nós temos acesso a esse eterno propósito, nós temos ousadia diante de Deus, irmãos, por meio de Cristo. Isso é um privilégio da igreja, dos cristãos, dos filhos de Deus. E o apóstolo Paulo, após falar tudo isso, ele termina essa parte, né, dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Irmãos, de fato, muitas vezes a igreja lá da época apostólica, ela ficava aflita vendo o apóstolo preso. Não só o apóstolo Paulo, mas também os outros apóstolos. Nós não temos lá uma passagem lá no livro de Atos, em que Pedro estava preso e a igreja estava orando incessantemente por ele? De fato, né, a figura dos apóstolos era algo que realmente, né, atingia também a igreja, irmãos. Como nos dias de hoje, imagina que nós estamos aqui na igreja e eu sofro uma perseguição, vem alguém aqui e me prende. Como que vocês vão se sentir? Aflito. Né? Aflito. Poxa, o que vai ser agora? Prender o pastor? É a mesma coisa que acontecia com o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo está escrevendo aqui, falando, ó, eu peço que vocês não se desfaleçais, não desanime por causa das minhas tribulações. Porque essas coisas vão acontecer, irmãos. Podem acontecer. Tá? E de fato acontecem. Né? Como nós bem sabemos, a maior parte dos apóstolos foram martirizados, né? Foram mortos por causa do evangelho.
né? Alguns foram cerrados, outros tiveram a cabeça cortada, outros foram pregados numa cruz. O próprio apóstolo João, né, estava preso lá na ilha de Patmos, quando ele recebe a revelação do Apocalipse. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não desfaleçais. Irmãos, a gente às vezes olha para a nossa época, né, para as coisas que estão acontecendo, para os valores invertidos, a gente não pode se desfalecer, irmãos. A gente não pode desanimar. Pelo contrário, a gente tem que permanecer firme. A gente tem que continuar crendo no Senhor, respeitando, honrando Ele através dos seus mandamentos. É assim, tá? E veja, a cada dia que vai passando, irmãos, as coisas vão piorar, tá? Seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, seja dentro das igrejas. Porque muitas igrejas, irmãos, têm se apostatado da palavra de Deus. Têm ensinado coisas que não são a palavra de Deus, não é os ensinamentos das Escrituras. Tá? Eu estou tendo uma aula lá na faculdade, né? E essa aula é para você utilizar de brincadeiras, né? Como um método de ensino. E aí, essa semana, a professora lá, ela está propondo, né? Que a gente faça os materiais por causa do carnaval, né? O carnaval faz parte da cultura do Brasil, né? Mais forte ainda aqui no Rio de Janeiro, não é verdade? E aí ela estava lá passando as informações e tal. Aí ela falou, você que tem uma religião, que não pula carnaval, mas hoje em dia até as igrejas evangélicas têm bloco. Então não fica constrangido. Olha o que ela me falou. É assim, irmão. A gente pensa que as pessoas não estão observando. Ela falou, ó, hoje em dia tem bloco evangélico. As músicas são diferentes, mas é um bloco de carnaval. Ela falou exatamente isso. Eu ouvi, né? Fiquei quieto, irmão. Falei nada. Estou aqui para discutir religião com ela, entendeu? Estou aqui para aprender métodos para me poder ensinar a disciplina que eu vou dar, entendeu? Mas olha aí o que ela falou, irmão. A gente pensa que o mundo não está vendo? Vendo, irmãos. Tá? A gente sabe que o carnaval, né, é a festa da carne, né? É uma festa carnal. E a gente tem que ser espiritual. Como é que uma igreja tem um bloco de carnaval, irmão? Não faz sentido nenhum, né? Mas está acontecendo, irmãos. E isso se chama apostasia. A vinda do Senhor, irmãos, está cada dia mais próximo. Tá? Semana que vem, nós continuamos estudando aí a carta aos Efésios. Pode ver se tem algum pedido de oração. Se não tiver, pode encerrar o vídeo. Vamos fazer os nossos pedidos de oração.